Fala pessoal, diretamente aqui das ruas perigosas do Rio de Janeiro, para a gente trocar uma ideia sobre você está preparado para o novo sistema econômico financeiro, porque daqui a 5 anos tudo vai mudar, meu amigo. E daqui a pouco, daqui a 5 anos, ou até menos, para uma série de profissões, cara, milhões e milhões de pessoas estarão fora do mercado de trabalho não vai ser mais necessário a força de trabalho de milhões e milhões de pessoas. Principalmente a começar com as pessoas que ganham pouco, as pessoas que ganham, cara, um salário mínimo e meio. Eu quero trocar uma ideia com você sobre isso num quadro diferente que a gente acabou de inaugurar aqui, onde, enfim, eu vou estar em movimento e vou trazer um tema aqui para a gente trocar uma ideia de uma forma menos formal, né? Mais informal, mais aqui de cara limpa. É como se você estivesse sentado aqui do meu lado para a gente trocar uma ideia sobre um assunto importante. E esse é o assunto importante do momento. É uma urgência a gente falar sobre isso, porque a partir desse momento, milhões e milhões de pessoas, cara, não vão mais ter trabalho para sustentar as suas famílias, por conta da revolução. Por mais que a gente tenha falado bastante sobre isso, tem muito conteúdo sobre isso, mas isso aqui realmente é algo urgente. A revolução da inteligência artificial, da automação das máquinas, dos robôs, dos softwares, tudo isso está transformando a nossa economia, o mercado financeiro de uma maneira geral, as empresas e agora os governos mundiais também entraram na jogada da inteligência artificial, substituindo seus funcionários. Os funcionários públicos estão sendo demitidos, estão sendo mandados embora aos montes. E a gente precisa falar sobre isso. Eu quero que você se prepare para esse novo mundo. Deixa eu te explicar que novo mundo é esse. Primeiramente, se você não me conhece, sou Josué Aragão. Eu sou um eterno estudante, sou pós-graduando em economia, sou programador de formação, sou autor de livro, cara, eu sou entusiasta de tecnologia, sou investidor, também empresário, tenho negócios. E eu gosto de conversar sobre esses temas, né? E por isso que eu estou aqui agora trazendo algumas informações para você, te alertar sobre esse novo mundo que a gente acabou de inaugurar, já foi implantado. O que está acontecendo agora é somente uma expansão, beleza? Esse novo mundo está se expandindo. Vamos lá, meus amigos. O ser humano, até a presente data, a gente chegou agora, né, nessa configuração de ser humano, de sociedade, através de alguns pilares. E o pilar mais importante foi de um princípio, né, um princípio que inclusive é um princípio bíblico, que você vai sair da sua parentela, que você vai casar, vai constituir uma família, e através do suor do seu trabalho, você vai sustentar a sua família. Esse é um princípio bíblico, né? E o ser humano, ele fez isso, mas não pelo sustento em si apenas, mas o trabalho faz com que a pessoa busque evoluir, né? Busque sair ali, de repente, da sua zona de conforto momentaneamente, busque aprender alguma coisa nova, né? Investir para aprender alguma coisa nova, investir para sair de um lugar e ir para um outro lugar em busca de algo melhor, aprender alguma coisa, investir em conhecimento, fazer uma faculdade, enfim. O ser humano, ele evoluiu até agora em cima desse princípio. Só que esse princípio está sendo colocado em questão nesse momento pelos governantes mundiais. Esse princípio está sendo quebrado na realidade. Por quê? Agora é o seguinte, o que eles estão dizendo? Olha, você não precisa mais se preocupar com o trabalho, porque nós vamos resolver esse problema para você. Você não precisa mais se preocupar em ganhar dinheiro, porque nós vamos resolver esse problema para você. Ou seja, a cada ano que passa, os governos mundiais estão avançando para quê? Para que você não precise trabalhar, mas que você vai ter ali o dinheiro para você se sustentar. Beleza? Isso está acontecendo, cada vez mais tem avançado isso. Mas a troco de quê? A troco de você, meu amigo,
simplesmente depender 100% de um sistema, de um governo. Porque quando você trabalha, você tem o seu dinheiro, você não depende de ninguém, você gasta o dinheiro da forma que você quiser, você, sei lá, contrata um plano de saúde, você coloca seu filho numa escola que você gosta do ensino, que tenha os princípios que você acha ok, essa escola, enfim. Cara, com o seu dinheiro você vai morar num condomínio que tem segurança, né? Ou seja, você não depende apenas do que o Estado e os governos estão proporcionando. E se uma empresa está ruim, o serviço, você vai lá, troca, coloca outra, né? Sai de uma empresa, sai de uma escola, vai para uma outra escola, enfim. Isso porque o dinheiro te dá a liberdade, é um recurso que te dá a liberdade. E o que está sendo colocado em questão é exatamente isso. Você não vai mais precisar se preocupar com dinheiro, porque o Estado vai te dar esse dinheiro, os governos, eles vão te dar esse dinheiro para você fazer, entre aspas, o que quiser. De repente não. Mas isso é um problema, porque esse princípio está sendo quebrado. Porque está avançando cada vez mais a automação, inteligência artificial, os softwares estão tomando os empregos das pessoas, principalmente das pessoas mais vulneráveis, as pessoas que ganham um salário mínimo e meio. Isso está avançando. Isso é um problema, cara. Por quê? Porque os mais vulneráveis, os mais pobres principalmente, eles estão de mãos completamente atadas. Porque não tem para onde correr. Eu vou te mostrar aqui uma série de profissões que vão simplesmente acabar daqui a pouco tempo. E aí, meus amigos, isso está avançando não só para as profissões que pagam um salário mínimo e meio. A tendência daqui a 10 anos, até outras profissões como médico, advogados, essas profissões também estão entrando em questão justamente por conta da inteligência artificial, da automação e da evolução dos equipamentos, né, por conta da tecnologia. Eles não querem que você tenha liberdade, que você tenha essas informações, que você tenha conhecimento para você ter cada vez mais recurso. Eles não querem que você tenha recurso próprio, porque isso te dá liberdade. E a tendência que a gente tem visto hoje, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, é justamente tirar a liberdade das pessoas. Essa é a grande questão. Bom, a gente está passando aqui em frente à quadra da Vila Isabel e tá ao fundo aí, ó, a bateria lá tocando terror. Mas voltando aqui à linha de raciocínio, meus amigos, é o seguinte. Tem uma série na Netflix que aborda justamente e traz um retrato muito parecido com o que a gente está vivendo hoje, que é uma série chamada O Problema dos Três Corpos. Eu abre aspas aqui, porque eu vou trazer, entre aspas, spoiler, mas é como se fosse uma contracapa de uma fita VHS que a gente alugava lá na locadora, que é das antigas, lembra? A gente via ali, pelo menos, o contexto do filme. Então eu vou dar aqui um contexto dessa série, que fala sobre alienígenas que conseguiram uma forma de fazer contato com o ser humano, e o ser humano também conseguiu uma forma de fazer contato com esses alienígenas que estão a 400 anos de distância aqui do nosso planeta. Só que a galáxia deles, enfim, entrou em colapso e eles estão buscando um novo lugar para ir. Eles escolheram o planeta Terra para vir. Então eles começaram a conversar com algumas pessoas aqui do planeta Terra para preparar essas pessoas para o momento que eles vão chegar aqui na Terra. Então eles precisavam preparar as pessoas para eles entenderem que aconteceria um contato com a humanidade inteira. Só que os alienígenas, eles perceberam que pela evolução do ser humano, pelo potencial do ser humano, quando os alienígenas chegassem aqui na Terra, daqui a 400 anos, o que iria acontecer? Eles seriam escravizados pelos seres humanos, ou seja, os seres humanos iriam escravizar os alienígenas, por conta do potencial de evolução que o ser humano tem, que o homem tem. Então, os alienígenas chegaram na conclusão de que eles iriam atrasar a ciência, porque eles conseguem contato, conseguem acompanhar através da tecnologia de pareamento aqui dos átomos. Eles conseguem acompanhar tudo que acontece aqui na Terra e eles conseguem também alterar resultados científicos, justamente para confundir o ser humano, para fazer com que o ser humano não evolua, eles não criem tecnologias que possa trazer essa evolução para o ser humano. Ou seja, justamente por causa do potencial do ser humano.
E o que a gente vê hoje é algo bem parecido com as empresas, as grandes corporações, com os governos, tentando cortar as asas das pessoas para que as pessoas vivam dentro de um sistema que possa ser controlado, assim como os alienígenas do problema lá dos 3 corpos, cortando as asas do ser humano para quando eles chegassem aqui eles pudessem simplesmente conviver com os seres humanos, e não só conviver, tirar a vantagem das pessoas. E é isso que tem acontecido. Cara, deixa eu te alertar, algumas profissões que vão simplesmente acabar, que já estão na iminência de simplesmente finalizar, não existir mais. Vamos lá para a primeira. A primeira, deixa eu ver se é aqui que eu tenho que entrar, não. A primeira é atendente de caixa de supermercado. Aqui no Rio de Janeiro, o Carrefour, por exemplo, é um mercado grande. Você já tem autoatendimento, você pega lá sua compra, coloca no carrinho, passa num lugar, paga, passa seu cartão, acabou. Você mesmo resolve tudo. Então, o autoatendimento do Carrefour já funciona muito bem, eu tenho que entrar aqui. Ou seja, não só do Carrefour, mas praticamente tudo você consegue aproximar seu celular, pagou, acabou, não tem mais problema. Então qualquer que precise, qualquer pessoa, qualquer profissão que precisa ali de alguém para intermediar isso, acabou. E também se tratando de e-commerce, cada vez mais os e-commerce estão avançando e os sistemas logísticos também estão sendo bastante eficientes, né? Está tendo bastante investimento para ser eficiente. O Mercado Livre investiu 23 bilhões de reais no Brasil no ano passado. E também uma grande parte disso foi para logística. Entende? Então, o e-commerce está avançando para, atendente de loja, atendente de caixa, caixa de supermercado, enfim. Essa galera simplesmente vai deixar de ter trabalho. Outra profissão, telemarketing. Operador de telemarketing, vai acabar. Porque cada vez mais a inteligência artificial também já está fazendo esse atendimento, que é 24/7, ou seja, 24 horas, 7 dias por semana. Qualquer horário você vai mandar uma mensagem, a inteligência artificial vai entender qual é o seu problema, vai responder via áudio, via texto, vai mandar imagem, vai mandar links, vai resolver o problema. Motorista de aplicativos, também daqui a 10 anos não teremos motorista de aplicativos, serão carros autônomos. Já está bem avançado esse processo, pelo menos lá nos Estados Unidos, com a Tesla, com os caminhões também, não só motorista de aplicativo, né, mas motorista de caminhão. Acabou, porque os caminhões também já estão saindo cada vez mais com essa tecnologia de automação, que eles conseguem dirigir sozinho, conseguem sair de um lugar e para outro lugar, ou seja, as máquinas estão cada vez mais tomando conta. A parte agrícola, né, também, cada vez menos tem necessidade da mão do ser humano. Por quê? Por conta desses avanços tecnológicos. E aí eu pergunto para você, você está se preparando para esse momento? Você está se preparando para esse novo mundo? Fala para mim. Quando a inteligência artificial, a automação, os softwares, os computadores, os robôs avançarem para outras áreas da nossa sociedade, tomarem outros empregos, como por exemplo advogados. Os advogados agora têm a concorrência da inteligência artificial, que pode resolver um caso em alguns minutos, de uma forma muito mais eficiente, porque a inteligência artificial tem acesso a todas as informações da lei, tem acesso a todos os processos que já aconteceram, entende qual é a questão da justiça e tende a chegar esse processo muito mais mastigado no final, ou pelo menos até resolvido, muitos dos casos já resolvido no final, de uma forma muito mais rápida do que um advogado ser humano, que leva mais tempo, precisa do trato humano ali. O que você acha disso? Mas pode ficar tranquilo que eu vou trazer um outro conteúdo como esse aqui, e falando aqui sobre as áreas que você pode investir em conhecimento para você aproveitar essa nova etapa, essa nova configuração de mundo que vai chegar daqui a 5, 10 anos e você precisa se preparar. Mas isso aqui é um tema para um próximo bate-papo, porque agora eu vou para a academia fazer meu exercício, preparar meu corpo, minha mente para o que vem pela frente, que a gente tem uma batalha
forte todos os dias, na verdade, então a gente precisa estar preparado. Bom, é isso aí, meus amigos, um grande abraço, quero saber o que você acha disso, comenta aqui, vamos dar continuidade no nosso bate-papo aqui, ó, no campo dos comentários, beleza? Grande abraço e até a próxima.